Ritual satânico que sacrificou as crianças em troca de prosperidade para 2 empresários. 4 pessoas já são presas e outros detalhes do ritual foram divulgados hoje. Eu particularmente não tenho a menor dúvida que o vídeo de hoje vai ser tão eletrizante, vai ser tão chocante que vai mover as estruturas da sua religião, vai mover a sua fé de lugar, vai fazer com que você até perca o sono pensando em tudo quanto você aprendeu no seminário de teologia, na escola bíblica dominical, ou então nos sermões, nas pregações, nos livros de apologética cristã e por aí se vai. Eu vou mostrar para você algo, Brasil, que você vai ficar pensando, dizendo, não é possível. Como eu pude acreditar na fidelidade de Deus, na benignidade, na lealdade do Senhor? Como eu pude pegar um livro e de chamar esse livro aqui de santo? Você vai ficar impressionado com o que eu vou mostrar para você. Então é exatamente no vídeo de hoje que vamos realizar uma análise psíquica, social, filosófica, religiosa, como também jurídica, sobre o Deus de Israel. Eu vou mostrar para você ao vivo em cores que, além da sua inutilidade ou indiferença nas atividades humanas, trata-se de um Deus que suscita guerras entre humanos, discriminação e preconceito religioso, um Deus que adora derramar sangue, manda dilúvio, pede sacrifícios humanos e de animais para satisfazer as suas vontades, aniquila inocentes, odeia a união e o progresso científico, defende a eugenia, coíbe a liberdade, permite o genocídio, o infanticídio, estabelece leis, estatutos e mandamentos contrários aos direitos humanos, concorda com a escravidão humana, concorda e permite a poligamia, o incesto. E para você ter uma ideia mais ampla sobre esse Deus, ele odeia perguntas, ele odeia de todo o seu coração as críticas e as perguntas e as dúvidas. Ele se nega a dar informações básicas e visíveis e reais sobre a sua própria existência e, acima de tudo, deseja ser adorado, temido, louvado, exaltado e bajulado. Ele lança os seus críticos num caldeirão de fogo para arder perpetuamente. Faz o seguinte, fica comigo, que o vídeo de hoje vai mexer com suas convicções mais profundas e te revelar algo que seu padre ou seu pastor não quer te dizer sobre a psicopatia do Deus de Israel. Mas tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre é uma honra muito grande receber você que vem de todas as partes do Brasil e do mundo. Para você que vem do norte, nordeste, sul, sudeste ou centro-oeste do Brasil, eu gostaria que você, por gentileza, recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço. Agora, para você que vem de fora do Brasil, que me assiste em várias partes do mundo, muito obrigado também por você me permitir estar aí agora na sua casa, na sua televisão, nos seus dispositivos. Muito obrigado por essa honra, por você me assistir. Fala, Jason, aqui é o Nino de Tarragona, Espanha, Catalunha. Tô fazendo esse vídeo para avisar para você que o livro chegou aqui, tá? E é super bem recomendado para todos vocês do canal. E com certeza em qualquer parte do mundo esse livro vai chegar. Um forte abraço e feliz ano para vocês todos. Então agradeço pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, acima de tudo, muito obrigado pela participação que você tem aqui no nosso canal. Eu quero muito agradecer aqui aos membros, apesar de não terem apresentado até agora, tá? Eu sou o Jason Ferrer, eu sou o apresentador do canal Além da Fé e, como eu digo para você, eu me sinto privilegiado por você estar aqui. Quero muito agradecer aqui aos membros do canal, muito obrigado a você, pessoal, que nos ajuda, que nos apoia, apoiadores, membros, muito obrigado a você que manda e ajuda, diz, Jason, estou mandando para você um Pix para ajudar no seu trabalho, no dia a dia, na sua luta, para pagar um hotel, para pagar uma gasolina, para pagar uma comida na rua, certo? Para poder ter mais tempo para lançar esses tipos de conteúdos para a gente. Então, muito obrigado mesmo, tá certo? E falar também
para vocês do outro lado que o livro, pessoal, sim, este livro já está saindo, já a segunda edição, já mandei fazer a segunda edição, estou muito feliz com esse livro. O livro Por que Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda. É um livro com 24 capítulos. Gente, olha a qualidade desse livro. Eu gostaria que você do outro lado, por gentileza, desse uma olhada na qualidade desse livro. Você que tem problema de visão, Jesus, será que esse livro vai me dar algum problema? porque eu não consigo enxergar letras muito pequenininhas. Esse livro é perfeito para você. Um livro com 24 páginas, 24 capítulos, 460 páginas. Olha só, tá vendo? Muito bacana. Você vai adorar ter um livro desse daqui para se defender das heresias. Sim, Brasil, heresias. Porque a pessoa que diz que Jesus Cristo está voltando, essa pessoa não merece uma surra, por favor, mas merece ser chamado de herege. Porque não é isso que a Bíblia diz. Eu quero te ensinar o que a Bíblia realmente fala. Se você pegar os evangelhos, se você pegar de Mateus, os discursos de Jesus sobre a cosmologia e até mesmo sobre a questão escatológica, você vai ver que Jesus não está dizendo em nenhum momento que vai voltar 200, 300 anos depois da sua morte ou depois da sua ascensão aos céus. Jesus está dizendo que vai voltar naqueles tempos, nos tempos de vida de seus apóstolos e de seus críticos. Então, se você comprar este livro aqui, cara, tá muito barato esse livro e tá muito bom. Você vai ter o prazer de ler cada capítulo e entender cada coisa, a ponto de você desafiar o seu pastor, o seu padre, o seminarista, desafiar o seu professor de teologia, Brasil, tá certo? Então, eu aguardo você para que você possa pegar esse livro. E sim, esqueci o telefone. O número de telefone é esse daqui, 81971151360. Ou você pode, vai pegar o livro, você pode apontar a sua câmera aqui para o QR Code, tá? E você pode pegar o seu livro juntamente, tá? Vou falar aqui diretamente comigo, tá certo? Brasil, tá saindo o meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel. O segundo volume, o segundo livro do Jason Ferrer. E esse livro, o que eu vou falar hoje é um pedacinho ínfimo, algo que não representa, acredito que nem 1% do que eu tenho para falar, do que eu já escrevi num segundo livro, A Psicopatia do Deus de Israel, com o subtítulo Uma análise provocante e audaciosa sobre o Deus mais perigoso e cruel de todos os tempos. Você vai ver passagens horripilantes a ponto de você do outro lado dizer, não, cara, como que eu passei 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos da minha vida adorando a esse Deus? Então o vídeo de hoje, A Psicopatia do Deus de Israel, é um retrato muito fiel do meu livro que está saindo por aí. Porque você veja, Brasil, por favor, é só a gente ter bom senso, é nós sermos sensatos. Se você consegue livrar uma criança, se você jamais atacaria a honra de uma criança, de um doente mental, como é que você vê Deus aniquilando pessoas deficientes físicos, pessoas com problemas mentais, idosos sem se proteger direito? Imagina um idoso, coitado, numa cadeira de rodas, e Deus mandar executar essa pessoa. Por quê? Por causa da religião dele, por causa do que ele vive, por causa da cultura dele. Eu não gosto da cultura dele, por causa da sociabilidade, por causa da adoração que ele tem a outros deuses, por causa do que ele pode fazer a Israel no futuro. Eu não quero esse povo. Rape tudo, limpe tudo, faça uma limpeza étnica. Eu quero que você lave a sociedade de tal forma que elas fiquem santas como eu. Eu sou santo, eu quero todo mundo me adorando. Eu não quero concorrência, porque não existe outro Deus além de mim. E ai de você, se você adorar outro Deus além de mim. Eu vou pegar você como se pega um piolho e vou esmagar você. Eu vou cortar você em detalhes. É isso o que você vê na Bíblia. Você fala, não, Jason, não é isso não. Brincadeira, tem hora. Isso nós não vemos na Bíblia, porque você não leu. Se você ler, você se torna um ateu.
Veja que o Deus de Israel, a figura central das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, é descrito como onipotente, um Deus justo e benevolente por seus seguidores. No entanto, Brasil, uma análise crítica de seus atos e mandamentos revela um retrato muito mais sombrio. Um ser que, ao longo da narrativa bíblica, cometeu atos de crueldade, promoveu sofrimento e exigiu submissão cega. Isso quer dizer, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Apenas coloque um cabresto aqui, olhe para frente, olhe para mim, siga as minhas orientações, os meus estatutos, os meus mandamentos, porque se você não seguir, como diz Deuteronômio, capítulo 28, do verso 15 adiante, você vai receber todos os tipos de pestes, você vai receber todos os tipos de maldições e doenças divinas. Deus vai colocar sobre você questões e doenças e problemas e dificuldades. Ele vai fazer você comer a carne do seu próprio filho. Tudo isso porque você não obedeceu. Você vai ver a sua mulher sendo você entendeu, né? Por outros homens, vários homens fazendo isso com a sua mulher e com suas filhas. Isso tudo ordenado por Deus. É só você ler, por favor. Se eu não ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, você vai sofrer todos os tipos de privações e banições, tudo que você possa imaginar. E isso de um Deus de amor. De um Deus que, se você exercer o seu livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio me contrariar, eu vou fazer você queimar. Eu vou fazer você a pior espécie que você possa imaginar. Eu vou transformar, eu vou fazer enfiar, como diz a Bíblia. A Bíblia está dizendo isso. Que ele vai enfiar a sua cara na bosta, literalmente falando. Então, se considerado sob a lente de um ser humano com os mesmos comportamentos do Deus de Israel, o veredito seria claro. Estamos diante de um psicopata. Veja que um ser humano com esse tipo de comportamento, você diria, Jason, esse cara é um psicopata. E Deus? Não, Deus não. Deus, que isso, Jason? Você falar uma coisa dessa de Deus é até um sacrilégio. É até um pecado grave. Você merecia uma fogueira. Você merecia uma santa inquisição. Você merecia ser colocado no madeiro, ser triturado, porque eu sou servo de Deus. Eu não sou psicopata, Deus. Eu só obedeço a Deus. Então quer dizer, meu amigo, é isso. Se você vê um comportamento de um humano dessa forma que eu estou retratando para você, você vai estar diante de um psicopata, um doente. Então como? A pergunta é essa. Como um Deus assim pode ser venerado em pleno século XXI, em 2025, Brasil? Por que você não para pensar, a quem eu estou adorando? Ou o que eu estou adorando? Eu estou adorando a um Deus de uma religião sensata? Ou estou adorando uma parte política dessa religião? Eu estou aderindo um movimento ou um sectarismo, ou estou aderindo a alguma posição política de terroristas? Entenda bem isso, Brasil. Nós não estamos lidando com profetas, com homens que humanizam pessoas. Não, mas que transformam pessoas em monstros. É isso. Tudo isso em nome do sagrado, em nome da religião, em nome da boa-fé, dos bons costumes. Vamos tirar eles. Somos nós contra eles. Vamos acabar com eles. Vamos destruí-los. Vamos aniquilá-los. Vamos queimá-los. Vamos colocá-los na fogueira. Porque é eles contra nós. Você está entendendo? Então, que utilidade esse Deus tem, além de semear violência, discriminação e repressão contra seres humanos? Imagine o que é um Deus lutando contra seres ínfimos, seres de porcelanas. Imagina Deus, um martelo poderosíssimo, de forte, lutando contra uma porcelana, que somos nós. Não tem como um Deus desse se vingar contra nós, como diz Lucas, capítulo 21. Diz que a ira de Deus será tão grande contra o povo que nunca houve e jamais haverá um episódio tão atormentador, um episódio tão cruel como aqueles que iriam acontecer nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos. Isso aí é o próprio Jesus dizendo,
que a vingança de Deus se levantaria contra o povo. E o povo, as mulheres grávidas, ele falou, ai, das mulheres grávidas, porque elas serão passadas no fio da espada. É Jesus que está falando isso, não sou eu. É só você ler Marcos 13, é só você ler Lucas, principalmente, essencialmente, Lucas capítulo 21. É só você ler Mateus 24, para você ver tudo isso. Então você vê, cara, que esse Jesus do qual as pessoas pintam como um herói, um salvador, um mártir, um homem da salvação, um caminho, uma verdade, a vida, na verdade é um terrorista. E isso eu mostro no meu livro. E eu provo no meu livro também. Você vai ler isso nos 24 capítulos deste livro aqui, cara. Então, Brasil, este vídeo expõe a natureza despótica desse Deus e questiona o seu papel na sociedade, na filosofia, na religião e, acima de tudo, no mundo jurídico. Cara, eu estudo direito. Eu faço direito. Toda noite estou eu numa academia, estou eu na faculdade, numa sala, ouvindo homens falando sobre direitos humanos. E eu não tenho como, nas minhas aulas de direito constitucional, teoria do direito, filosofia do direito, sabe, eu não tenho como ver no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código Penal, no Código de Processo Penal, nas leis que são estabelecidas, nos protocolos internacionais, eu não tenho a menor possibilidade de entender que esse Deus é menor do que eu. Que esse Deus criou leis que são inferiores às leis que Hans Kelsen, um grande jurista, Hans Kelsen, desenvolveu. Eu não consigo entender um Deus que não conseguiu estabelecer um direito puro para as pessoas. Um Deus sedento por sangue e guerra. Um Deus que a única coisa que ele objetiva, duas coisas, sangue através de guerras. Ele quer guerra. Ele quer colocar um contra o outro. Ele quer que você coma carne. Ele quer que você coloque bichos, restos mortais na sua panela, coma e antes agradeça a ele por ter matado bichos ou ter disponibilizado para você. Então, quer dizer, ele quer uma sociedade, Brasil, voltada para o extermínio. Veja só, você lê. Pega a Bíblia, cara, por favor. O problema do cristão é não ler a Bíblia. A história bíblica está repleta de episódios em que o Deus de Israel ordena e celebra massacres. Veja que você vê o povo de Israel comemorando, dizendo, não deixamos nenhum daqueles homens e mulheres vivos, mas todos. Poxa, Brasil, como é que você consegue ler um texto desse e chamar esse texto de sagrado? Jason, mas é Deus. Não, Brasil, não é Deus. Assim como não é Deus atrás de um homem-bomba. Assim como não é Deus por trás daqueles homens terroristas. Aquelas pessoas, por exemplo, que andam explodindo prédios. Os profetas do islamismo vão dizer, com certeza, isso é Deus, isso é Alá, é a promessa, é a vontade de Alá, mas você sabe que não é. Você sabe que aqueles caras que colocam dezenas de centenas de pessoas de joelho e saem fuzilando, pei, e dando tiros em corpos. Você sabe que isso não é de Deus. Mas quando agora é o seu livro sagrado que está dizendo que é Deus, aí você diz, não, realmente aqui tem que ser Deus. Moisés não é Osama Bin Laden, que Osama Bin Laden é de Alá, eu não estou nem aí é terrorismo mesmo. Mas quando é Moisés, Abraão, Jeú, quando é Sansão, aí é tudo homem de Deus, é tudo Deus mandando. Você está entendendo que você não está tendo discernimento para nada? Desde a destruição total das cidades como a de Sodoma e a cidade de Gomorra, aos genocídios dos povos cananeus, essas entidades, ou essa entidade ordena mortes em massa com frieza aterradora. Ele não tem piedade e misericórdia de ninguém. Como é que você do outro lado, cara, que tem 3, 4, 5 filhos, você vai colocar os seus filhos para brigarem entre si? Pega você a faca, Fernando. Ô, Juliano, pega aí o facão. Eu quero que vocês dois se matem. Vai ter que sair apenas um. E se os dois sobrarem, se Fernando, o Juliano, tiver misericórdia um do outro, eu vou
mandar bala naquele que tiver misericórdia. Isso é o que a Bíblia está contando. Isso é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está mandando você pegar a sua espada, exatamente isso, Deuteronômio capítulo 13, se eu não me falha a memória. Está mandando você pegar a sua espada e lançar, cortar, esfaquear aquela pessoa que chamar você para ir para uma outra religião. Como quem diz, ô fulano, Maria, ou Betânia, ou sei lá, vamos para o espiritismo? Aí ele diz, seja você o primeiro a lançar espada sobre ele. E depois chame a congregação, chame as demais pessoas para apedrejá-lo. Agora eu pergunto para você do outro lado, por favor, pensa, olha para meus olhos. Será que você não pensa que isso em algum momento não pode ser Deus? Mas uma política? Você não entende isso? Uma luta por sobrevivência, no sentido de tomar a terra dos outros? Uma luta geográfica? Você não entende isso? Quer dizer, você tem um Deus que se regozija em campos de batalha e exige fidelidade total de seu povo escolhido. Uma maneira nada sutil de criar uma divisão, Brasil, de instigar guerras santas e justificar a opressão de outras culturas. Como é que Deus escolhe apenas um povo em detrimento dos demais? Mas quem foi que disse que Deus escolheu ele? Os próprios israelitas. Quem foi que escolheu vocês? Deus. Quem foi que disse que vocês... Quem foi que contou a história dizendo que Deus é com vocês? Os próprios israelitas. Quem disse que era o único povo escolhido dentre todos os povos? O próprio israelita contou tudo isso. E você acredita? Quer dizer, você não tem o menor senso crítico. Você não pode sequer ter a possibilidade de ler um livro, de interpretar um trecho da Bíblia. Porque você está contaminado pela fé. Então veja que qualquer Deus que enraiza o ódio e derrama sangue em nome de supremacia, seja lá o que for, né, merece ser questionado e não ser adorado. Um Deus que exige sacrifícios, controle pelo medo. Cara, este Deus está aqui nas páginas da Bíblia. Não apenas ordena a morte, ele exige sacrifício para o seu próprio prazer. De Abraão, por exemplo, ele pediu o sacrifício de seu filho em um teste de lealdade, que mesmo sendo interrompido no último momento, revela, Brasil, um desejo psicótico por controle, por dor. Os sacrifícios de animais estão aqui na Bíblia. Sangue vertidos no altar para aplacar a sua ira ou satisfazer os seus caprichos são apenas outra prova de seu caráter manipulador. Então, que tipo de ser supremo, dotado de poder absoluto, precisa de sangue e adoração incessante para validar sua existência, Brasil? Veja que é um Deus que se opõe à liberdade, se opõe ao progresso humano, se opõe à justiça. Você vai ver o Deus de Israel, em sua narrativa, frequentemente coibindo a liberdade de pensamento, desdenhando do progresso científico e se opondo à união humana. Sabe o que ele diz sobre o conhecimento humano? Que é merda, esterco, que é pano, como é que é pano e... eu esqueci agora como é que é o nome. Mas ele diz que antigamente as mulheres, no tempo da sua menstruação, colocavam um pano por debaixo. Ele chamava o conhecimento humano daquele pano, um pano podre. Ele dizia que o conhecimento humano não é nada, que não significa nada, que as pessoas deveriam clamar a ele e não a ciência. Ele nunca foi a favor da ciência, nunca foi a favor do progresso humano. Você quer uma prova disso? Veja a Torre de Babel. É um exemplo gritante de sua psicose. Você está adorando um Deus psicopata. Ele desceu, Brasil. Você está pensando que ele desceu para interromper um estudo? Você entendeu? Ele não desceu para isso, não. Ele desceu porque ele observou os homens construindo uma torre. Ele desceu para confundir a linguagem humana. Sabe por que isso? Porque ele temia o avanço. Ele temia a cooperação entre os humanos. Isso mostra um ser completamente inseguro. Ele demonstra, na verdade, um cara paranoico, pronto para interferir sempre que o livre-arbítrio,
ameaçar o seu domínio. Ah, o homem tem livre-arbítrio. Jason, o homem tem livre-arbítrio, Jason. Mas aí quando o homem exerce o livre-arbítrio, vem Deus e confunde a linguagem para que ninguém fale a língua de ninguém, caia e acabe com o progresso. Ele não quer progresso. Ele não quer. Ele olhou e disse, o quê? Peraí, calma aí, deixa eu ver se eu tô vendo. Não, Deus, você não tá vendo ali o estupro? Não, tô vendo nada disso não. Você não tá vendo o cara assassinando o outro? Não tô vendo nada disso. Eu tô vendo uns camaradas construindo um prédio muito bonito e com harmonia. Eles estão conversando entre eles. Não. Vou descer lá e vou confundir todo mundo. Eu vou acabar com tudo. Eu vou deixar o ser humano construindo algo que eu nunca construí. Um prédio, que coisa bonita. Que arte. Que lindo. Que inveja. Vou destruir tudo e desceu. Não para acabar com a fome. Não para acabar com o preconceito, com a discriminação, mas sim para destruir um propósito, que era construir um prédio, só isso. Ele achou soberbo demais isso. E além de todas essas coisas que eu já estou contando para você, veja que a opressão das mulheres, o apoio que ele deu à escravidão, ele apoiou a escravidão maciçamente, e leis desumanas que encorajam a violência, demonstram o desprezo profundo pelos direitos humanos. Se você for buscar na Bíblia direitos humanos, você não encontra em canto nenhum, cara. Ou textos contraditórios. Um autor diz que Deus respeita os direitos humanos, que respeita o direito do outro, respeita a liberdade, outro texto vai dizer, não, de jeito nenhum, vamos lá e destruamos tudo, acabe com os altares dele, acabe com seus deuses, acabe com tudo. Algo marcante em Deus é que os seres humanos são sempre tratados como peões, úteis enquanto obedientes e descartáveis quando usam questionar. Não questiona, cara. Rapaz, você não sabe o que você está fazendo. Não questione, não. Não questiona o pastor, não questiona o padre, não questiona o pai de santo, a mãe de santo, seja lá o que for. É sempre assim. O questionamento, a crítica, a dúvida e a pergunta são sempre vistos de uma maneira muito negativa. Você não pode questionar as ações de Deus. Ah, mas aí você vê que um grupo foi lá e destruiu outro grupo. Ah, mas se foi Deus que mandou, então você não pode questionar, é assim mesmo. Foi o Deus que Deus disse, mas disse para quem? Disse para um profeta. Qual a finalidade disso? Nenhuma. E quando nós analisamos todas essas coisas, Brasil, quando nós pesamos na balança Deus e os piores psicopatas que fizeram peso nessa terra, você vai ver que os dois grupos, humanos psicopatas e esse Deus criado por Israel, é a mesma coisa. Um traço característico de figuras autoritárias e psicopatas é a incapacidade de tolerar questionamentos. Deus odeia questionamentos. Ele odeia críticos. Ele odeia quem faça perguntas para ele. Ele quer punir de todos os jeitos. O Deus de Israel não é diferente, Brasil, disso tudo não. Ele pune aqueles que duvidam. Rejeita perguntas com ameaças de punição e demonstra um ego frágil com isso. E exige louvores incessantemente. Ele quer que você dobre seu joelho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo adorando, buscando, clamando, invocando. Ele quer você adorando, ele quer você cantando para ele quer você bajulando, puxando o saco dele. Deus, eu te amo. Quer que você fique falando o tempo todo que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu te quero, te quero, te quero, te quero. É dessa forma. E você não desconfia disso. Você não desconfia que esse Deus criado por Israel é um psicopata. Não te passa pela cabeça em nenhum momento que os livros de apologética, eles defendem um Deus psicopata. Quem não se submete é castigado. É fácil você encontrar isso na Bíblia. Não se submeteu, castigo, fogo nele. E quer que eu te diga uma coisa, cara? As pessoas que não se submetem é castigada. E quando eu falo para você em castigo, eu digo dos mais cruentos, né? Por mortes terríveis e violentas, ele manda pestes. Ou para aquelas pessoas que não acreditam em sua existência, vai ter uma eternidade de sofrimento lá no inferno. Como se o medo fosse o único combustível aceitável para a fé e o respeito funcionarem. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito e de todo o meu coração que você do outro lado tenha, no mínimo, pelo menos se conscientizado do que eu tenho falado para você, explicado. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo
Gostaria também que, por gentileza, você se inscrevesse nesse conteúdo, que você se inscrevesse nesse canal. E se você puder, é evidente, vai ser uma honra para nós, deixe o seu like, porque isso nos ajuda. Isso nos dá a possibilidade de chegarmos mais longe. E o livro Por que Jesus Mentiu está aqui à sua disposição. No final de todos os meus vídeos, para quem já me conhece, eu sempre trago um conteúdo no finalzinho. E o que eu tenho para te dizer hoje é o seguinte, cara. Se o Deus de Israel fosse um ser humano, ele seria um ser temido e ao mesmo tempo condenado por suas ações, Brasil. Contudo, diante do que eu estou falando para você, ao se esconder sob o manto do sagrado, aí ele escapou ao crivo da razão e da ética humana, impondo uma fé baseada na subjugação, no medo e no sofrimento das pessoas. Eu tenho que adorar Deus, senão eu vou para o inferno. É dessa forma. Então a questão que permanece é: como esse Deus pode ser visto como justo? Estou falando juridicamente, ou amoroso, estou falando filosoficamente e teologicamente. Talvez o problema não seja apenas acreditar em sua existência, mas justificar, defender, proteger e esconder ao longo dos séculos essa psicopatia. Encarar essas verdades desconfortáveis, Brasil, é, no mínimo, um ato de coragem. Não devemos, por hipótese alguma, sermos adoradores de quem desde sempre se mostrou incapaz de amar genuinamente. Tá certo? Forte abraço para você. Ó, o livro tá aqui te aguardando, tá? Espero muito que esse conteúdo ajude muito você. Forte abraço, eu te aguardo no próximo vídeo, Brasil. Até lá.